Antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história começa de forma simples, mas o que estava escondido muda tudo. E comenta aqui: você acredita que heranças sempre são presentes? Ou às vezes são avisos? Mateus saiu do portão do orfanato com uma sacola plástica na mão e uma sensação estranha no peito. Não era alegria. Também não era medo exatamente. Era algo mais difícil de explicar, como se ele estivesse atravessando uma linha invisível que separava o que ele conhecia do que ainda não tinha nome. O portão de ferro se fechou atrás dele com um rangido seco. O mesmo rangido que ele ouviu centenas de vezes ao longo dos anos. A diferença era que dessa vez o som não significava voltar mais tarde. Significava fim. 18 anos. Era isso que estava escrito nos documentos. Era isso que o sistema reconhecia. A partir daquele dia, Mateus não era mais o menino do abrigo. Era oficialmente responsável por si mesmo. Na sacola, poucas coisas. 2 mudas de roupa, um par de tênis já gasto, alguns papéis dobrados com cuidado, uma foto antiga em preto e branco e um envelope pardo que ele só tinha aberto uma vez. E nunca completamente. O sol batia forte na rua de asfalto em frente ao orfanato. A cidade parecia indiferente ao fato de que a vida de alguém tinha acabado de virar do avesso. Carros passavam. Pessoas andavam apressadas. Vendedores gritavam ofertas. Tudo seguia. Mateus ficou parado por alguns segundos, sem saber para onde ir. Ele tinha passado a noite anterior acordado, olhando para o teto do quarto coletivo, ouvindo a respiração dos outros meninos, tentando imaginar como seria acordar no dia seguinte sem aquele lugar como referência, sem horário para o café, sem fila para o banho, sem alguém dizendo o que fazer. Liberdade, diziam, mas liberdade sem chão é só queda. Foi a assistente social quem o chamou naquela manhã, antes mesmo do café. Mateus, vem aqui um minuto. Ela tinha aquele tom neutro de quem já fez aquilo muitas vezes. Ele seguiu até a sala pequena, onde uma mesa de madeira ocupava quase todo o espaço. Sobre a mesa, um envelope mais grosso com o nome dele escrito à caneta. Tem uma coisa que você precisa saber antes de sair, ela disse. Mateus sentou, sentindo o estômago apertar. Seus documentos estão aqui. E ela fez uma pausa curta. Chegou isso para você. Empurrou o envelope. O que é? Uma herança. A palavra pareceu errada no ambiente. Mateus chegou a dar uma risada curta, nervosa. Herança? Para mim? Ela assentiu. É da sua avó. Mateus franziu a testa. Eu não tenho avó. Tinha. Ela corrigiu com cuidado. Do lado da sua mãe. O nome mãe também parecia fora de lugar. Ele sabia, em teoria, que tinha nascido de alguém, mas nunca teve rosto, história, memória. Só silêncio. O que ela deixou? Perguntou com cautela. A assistente social abriu uma pasta, tirou alguns papéis. Uma propriedade rural, pequena, num município do interior. Um galpão antigo, um pedaço de terra em volta. Nada de grande valor comercial, mas legalmente está tudo certo. Está no seu nome agora. Mateus sentiu um calor subir pelo corpo. Não era empolgação, era confusão. Por que só agora? Porque o inventário demorou. E porque você era menor. Ela respirou fundo. Você pode vender se quiser, ou ir lá ver. Mateus olhou para o envelope. Onde fica? Ela disse o nome da cidade. Ele não reconheceu. É longe? Um pouco, mas tem ônibus. Mateus saiu da sala com o envelope na mão e a cabeça cheia. Não comentou com ninguém. Não sabia como. Herança não combinava com a vida que ele conhecia. Agora, horas depois, parado na rua, ele ainda tentava entender como tinha passado de ninguém para dono de alguma coisa. Ele caminhou até o ponto de ônibus com passos lentos. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Sentou no banco de concreto e abriu o envelope pela segunda vez. Dentro, além dos documentos, havia uma carta curta. A letra era firme, mas simples. Mateus, se você estiver lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui. O que deixo não é riqueza, é passado. Use como quiser, mas saiba, nada ali ficou por acaso. Não tinha assinatura. Mateus dobrou o papel com cuidado
e guardou de novo. Aquela frase não combinava com o resto. Nada ali ficou por acaso. O que aquilo queria dizer? Ele pegou o ônibus no meio da manhã. A viagem durou horas. A cidade grande ficou para trás, dando lugar a estradas mais estreitas, campos abertos, casas espaçadas. O celular dele não tinha sinal em boa parte do caminho. Quando desceu, já era fim de tarde. A cidadezinha era menor do que ele imaginava. Uma praça central, uma igreja antiga, algumas ruas de paralelepípedo e poucas pessoas andando. O motorista apontou uma estrada de terra. "É por ali", disse. "O galpão fica mais para frente." Mateus agradeceu e seguiu a pé. O sol já estava mais baixo, iluminando tudo com uma luz amarelada. A estrada de terra levantava poeira a cada passo. O silêncio ali era diferente do silêncio do orfanato. Não era cheio de vozes ao fundo. Era aberto, quase exposto demais. Depois de uns 15 minutos caminhando, ele viu. O galpão era maior do que ele imaginava. Uma construção antiga, de madeira escurecida pelo tempo, com telhas velhas e algumas partes visivelmente remendadas. O terreno em volta estava tomado por mato baixo e alguns arbustos. Nada de luxo, nada de abandono total. Era um lugar que tinha sido usado e depois deixado. Mateus parou a alguns metros de distância. O galpão estava inteiro ali, ocupando espaço, impondo presença. Não parecia ameaçador, mas também não parecia vazio. Ele sentiu um arrepio leve, como se estivesse chegando num lugar que já o conhecia. Aproximou-se devagar. Cada detalhe chamava atenção. Marcas antigas na madeira, um portão lateral torto, uma porta grande de correr parcialmente aberta. O vento entrou pelo vão e fez a porta ranger de leve. Mateus engoliu em seco. "É só um galpão", murmurou, tentando se convencer. Ele deu mais alguns passos e parou diante da porta. O interior não estava totalmente visível. Apenas sombras, poeira suspensa e o cheiro forte de madeira velha. O tipo de cheiro que carrega histórias, mesmo sem palavras. Mateus ficou ali, parado, com a mão próxima da porta, mas sem tocar. A carta da avó voltou à cabeça. Nada ali ficou por acaso. Ele respirou fundo. O que quer que estivesse ali dentro fazia parte de algo que tinha sido decidido muito antes dele existir. Algo que tinha esperado 18 anos para ser reaberto. Mateus empurrou a porta devagar. Ela se moveu com um rangido longo, revelando um pouco mais do interior. E naquele instante, antes mesmo de entrar, ele soube. Aquilo não era só uma herança. Era o começo de algo que nunca tinham contado a ele. E o galpão guardava muito mais do que ferramentas velhas ou madeira esquecida. Mateus ficou alguns segundos parado na entrada do galpão, sentindo o ar mais frio ali dentro contrastar com o calor do fim de tarde. Não era um frio físico, daqueles que fazem arrepiar a pele. Era uma sensação diferente, como se o lugar guardasse um tempo próprio, um ritmo que não acompanhava o mundo lá fora. Ele deu um passo para dentro. O chão era de terra batida, irregular, com marcas antigas de pneus e pegadas endurecidas pelo tempo. A luz entrava pelas frestas do telhado e pelas tábuas afastadas das paredes, criando faixas claras que cortavam a poeira suspensa no ar. Cada passo levantava um cheiro de madeira velha, ferrugem e algo indefinido, um cheiro de coisa guardada demais. Mateus fechou a porta parcialmente atrás de si, mais por instinto do que por necessidade. O rangido ecoou pelo espaço grande, vazio demais para o som não voltar. "Calma", ele murmurou, tentando manter a própria respiração sob controle. O galpão era maior por dentro do que parecia por fora. Havia pilhas de madeira encostadas em uma das paredes, ferramentas penduradas em ganchos enferrujados, sacos rasgados empilhados num canto. Nada parecia fora do lugar. Nada parecia recente. Era o tipo de bagunça organizada que só existe quando ninguém mexe em nada há muito tempo. Mateus caminhou devagar, observando tudo com atenção. Cada objeto parecia ter uma história, mesmo que ele não soubesse qual. Um carrinho de mão com a roda torta, uma enxada apoiada num prego, um banco de madeira baixo com marcas de uso repetido. Era estranho pensar que aquele lugar tinha pertencido à sua avó, alguém que ele nunca conheceu,
mas que, de repente, tinha deixado algo concreto para ele. Não dinheiro, não conforto, mas um espaço cheio de silêncio. Ele encostou a mochila no chão e passou a mão pela nuca, sentindo o suor escorrer. O cansaço da viagem começou a pesar, mas a curiosidade era maior. Precisava entender o que exatamente tinha herdado. Caminhou até o fundo do galpão, onde a luz era mais fraca. Ali havia uma porta menor, quase escondida atrás de uma estante velha caída de lado. A madeira da porta era diferente do resto, mais clara, menos gasta, como se tivesse sido colocada depois. Mateus franziu a testa. Estranho, murmurou. Ele afastou a estante com esforço, o som da madeira raspando no chão, ecoando alto demais. A porta pequena apareceu inteira. Não tinha tranca. Apenas um ferrolho simples, fechado. Mateus segurou o ferrolho, hesitou por um instante e puxou. A porta se abriu com facilidade, revelando um espaço menor, quase como um depósito dentro do galpão. O cheiro ali era diferente. Menos poeira, mais umidade. Como se aquele espaço tivesse sido usado por mais tempo que o resto. Dentro, havia caixas de madeira empilhadas, todas fechadas. Algumas tinham números escritos a lápis, outras apenas riscos. Mateus sentiu o coração bater mais rápido. Não era medo. Era a sensação clara de que estava entrando em algo que não tinha sido feito para curiosos. Ele se agachou diante da caixa mais próxima e passou a mão pela tampa. Estava pesada. Tentou levantá-la e conseguiu com dificuldade. Dentro encontrou objetos embrulhados em pano grosso, ferramentas pequenas, um caderno velho, um lampião antigo. Nada que explicasse o tom da carta. Ele abriu o caderno. As páginas estavam amareladas, mas legíveis. A letra era firme, organizada. Não parecia a escrita de alguém idoso. Parecia a escrita de alguém cuidadoso, que pensava antes de registrar qualquer coisa. Mateus começou a ler. Hoje voltei ao galpão depois de muito tempo. Ainda não sei se foi a decisão certa. Ele sentiu um aperto no peito. Continuou. As coisas estão ficando difíceis na cidade. As pessoas perguntam demais, olham demais. Aqui, pelo menos, o silêncio ainda existe. Mateus fechou o caderno por um instante. Avó, disse em voz baixa, sem saber por quê. Voltou a ler. As pessoas acreditam que o galpão está abandonado. É melhor assim. Algumas coisas precisam ficar fora do alcance. O coração de Mateus acelerou. Fora do alcance de quem? Ele murmurou. Ele folheou mais páginas. Algumas datas apareciam, outras não. Os registros iam e vinham, como se quem escrevesse voltasse ao galpão apenas em momentos específicos, sempre com cuidado. Se algo acontecer comigo, espero que ele entenda. Mateus parou. Ele. Não havia nome. Ele passou a página com a mão tremendo. Não posso deixar isso com qualquer um. Não posso confiar em quem vive aqui. O galpão é o único lugar que ainda responde. Mateus fechou o caderno devagar, sentindo um nó se formar no estômago. Aquilo não parecia uma herança comum. Não parecia um simples diário. Parecia um registro de alguém se escondendo, não de pessoas, mas de decisões. Ele guardou o caderno de volta na caixa e levantou, sentindo as pernas um pouco fracas. Precisava de ar. Saiu do compartimento e voltou para o espaço principal do galpão. A luz agora estava diferente, mais baixa, mais inclinada. O dia estava avançando. Foi então que ele percebeu algo que não tinha notado antes. Havia marcas no chão. Não marcas aleatórias. Eram linhas desenhadas na terra batida, quase apagadas pelo tempo, mas ainda visíveis. Formavam uma espécie de retângulo grande no centro do galpão. Mateus se aproximou, ajoelhou-se e passou a mão sobre a terra. Sentiu uma diferença de textura. O chão ali não era igual ao resto. Era mais firme, mais nivelado. Tem algo aqui, sussurrou. Ele procurou ao redor e encontrou uma alavanca de ferro encostada na parede. Parecia fora do lugar, como se tivesse sido deixada ali de propósito. Mateus respirou fundo, pegou a alavanca e voltou para o centro do retângulo. Encaixou a ponta numa pequena fresta que mal se via. Empurrou. O chão cedeu com um estalo seco. Mateus recuou instintivamente, o coração disparado.
Uma parte do chão se abriu, revelando uma tampa de madeira grossa, com dobradiças escondidas. Ele ficou parado por alguns segundos, apenas olhando. Tudo o que tinha vivido até aquele momento, o orfanato, a saída, a carta, a viagem, parecia ter levado exatamente àquele ponto. Então é isso, murmurou. Ele puxou a tampa com cuidado. A abertura revelou uma escada curta, descendo para um espaço escuro logo abaixo do galpão. Um porão improvisado, talvez. O ar que subiu era frio e pesado. Mateus sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Não era medo de bicho, nem de escuridão. Era o tipo de receio que surge quando se percebe que alguém planejou algo com muita antecedência. Ele ficou ali, olhando para baixo, sentindo o peso da decisão. Entrar significava atravessar uma linha. Ficar ali, na superfície, significava aceitar que algumas perguntas nunca teriam resposta. Mateus lembrou da carta. Nada ali ficou por acaso. Ele desceu o primeiro degrau, depois o segundo. A escada rangia, mas parecia firme. O espaço lá embaixo era pequeno, com teto baixo. A luz que vinha do galpão iluminava apenas parte do ambiente. O resto era sombra. Mateus acendeu a lanterna do celular e apontou ao redor. O que viu fez o estômago revirar. Não havia armas, não havia dinheiro, não havia nada ilegal. Havia documentos, caixas e mais caixas de papéis organizados, amarrados com barbante, etiquetados à mão. Certidões, recortes de jornal, cartas oficiais, envelopes carimbados, nomes, datas, lugares. Mateus sentiu um frio na espinha. "O que é isso?" sussurrou. Ele pegou um dos maços e leu o primeiro nome que apareceu. Não era o dele. Pegou outro nome, outro, e de repente percebeu o padrão. Eram nomes de crianças, algumas com sobrenome, outras não. Datas de nascimento, datas de transferência, datas de acolhimento. Mateus sentiu as pernas falharem e precisou se apoiar na parede. "Não", murmurou. Ele abriu outro pacote com as mãos trêmulas. Encontrou uma ficha muito parecida com a dele. Mesmo formato, mesma linguagem fria. Mas ali no canto havia uma anotação à mão. "Encaminhado sem retorno." Mateus sentiu o ar faltar. Ele não entendia tudo ainda, mas entendia o suficiente para saber que aquilo não era só sobre ele, não era só sobre a avó. Era sobre algo maior, algo que tinha sido feito muitas vezes. E o galpão não era só um lugar abandonado. Era um esconderijo, um arquivo, uma prova de que coisas tinham sido decididas longe dos olhos de quem mais importava. Mateus fechou os olhos por um segundo, tentando se recompor. Quando abriu de novo, ouviu um som vindo de cima. Passos, lentos, parando bem sobre a abertura do chão. Mateus congelou. A lanterna do celular tremia na mão. Os passos não desciam, não falavam, apenas estavam ali, como se alguém tivesse chegado no galpão e soubesse exatamente onde ele estava. Mateus ficou imóvel no fundo do porão improvisado, com a lanterna do celular apontada para o chão, como se diminuir a luz pudesse fazê-lo desaparecer. Os passos lá em cima estavam parados exatamente onde a abertura começava. Não era alguém passando pela rua. Era alguém dentro do galpão. E alguém que tinha parado no ponto certo. Ele prendeu a respiração, tentando ouvir qualquer detalhe. Um pigarro, um suspiro, o ranger de uma bota na madeira. Nada. Apenas a presença silenciosa e o som leve do vento entrando pelas frestas do telhado. Foi então que Mateus percebeu que o medo não vinha do escuro. O escuro ele conhecia. Já dormiu em quarto coletivo sem luz, já caminhou por corredor apagado do orfanato sem reclamar. O medo vinha daquilo ser real demais, de alguém estar ali, naquele momento, enquanto ele segurava nas mãos provas de que alguma coisa grande tinha sido escondida. Ele deu um passo para trás, cuidadosamente, tentando se aproximar das caixas sem fazer barulho. O chão do porão era de cimento mal feito, mas tinha pontos com terra solta. Qualquer movimento podia denunciar. Lá em cima, a pessoa se mexeu. Um rangido curto, como se tivesse se inclinado para olhar a abertura. Mateus engoliu em seco, sentindo o coração bater tão forte que parecia fazer barulho por ele.
A lanterna do celular iluminava um maço de papéis abertos sobre uma caixa. Ele olhou de novo para a ficha que tinha visto. As palavras ainda estavam ali, frias e sem rosto. Encaminhado, sem retorno. Aquilo grudou nele de um jeito estranho, como se a frase tivesse sido escrita para que ninguém se importasse. Ele ouviu então algo que fez seu corpo inteiro ficar tenso. A tampa de madeira começou a se mover, bem devagar, como se alguém estivesse tocando com cuidado, sem pressa, testando. Mateus recuou mais um passo. Não havia para onde correr ali embaixo. A única saída era a escada, e a escada era exatamente onde a pessoa estava. A tampa abriu um pouco mais. Um feixe de luz entrou pelo vão. A silhueta acima não apareceu inteira, apenas um pedaço de braço, e depois uma sombra de cabeça. Mateus ficou em silêncio absoluto, segurando o celular com tanta força que os dedos doíam. "Tem alguém aí?" Uma voz masculina perguntou. Não era um grito. Era um tom baixo, quase normal, como se estivesse tentando manter a calma. Mateus não respondeu. A voz continuou ainda controlada. "Eu ouvi a porta. E ouvi o piso mexer. Não faz besteira, garoto. Só fala." Mateus sentiu um frio na boca do estômago. Garoto. A forma como ele disse garoto não parecia casual. Parecia que ele já esperava encontrar alguém jovem ali. Mateus apertou os lábios, tentando decidir. Se ficasse quieto, podia piorar. Se falasse, se revelava. A voz suspirou impaciente. "Mateus, eu sei que é você." O nome dele, dito com certeza. Mateus sentiu a pele do braço arrepiar. Como aquele homem sabia? Ele deu um passo à frente sem querer e o pé raspou um pouco no cimento. Lá em cima, a sombra se mexeu. "Eu ouvi," a voz disse. "Tá aí mesmo." A tampa abriu mais. Agora a abertura estava grande o suficiente para o homem descer. Mas ele não desceu. Ele ficou ali, parado, como se estivesse decidindo o que fazer. Mateus tomou coragem. "Quem é você?" perguntou, a voz saindo mais fina do que queria. Houve um silêncio breve. Depois, "Meu nome é Osvaldo." Mateus não reconheceu. "O que você está fazendo aqui?" Mateus perguntou, tentando manter o tom firme. Eu que devia perguntar isso. A voz de Osvaldo foi seca, mas não agressiva. "Esse galpão não é lugar para mexer. Ainda mais você que chegou agora." Mateus sentiu raiva subir. "Cheguei agora? Eu herdei isso." "Herdou a terra." Osvaldo respondeu. "Não herdou o que está embaixo." Mateus apertou a lanterna com mais força. "Você sabia desse porão?" O silêncio de Osvaldo respondeu antes da voz. "Sabia." Mateus respirou fundo. "E você sabia do que tem aqui dentro?" Osvaldo demorou a responder. "Eu sabia que existia um porão." Ele corrigiu. "E eu sabia que sua avó guardava coisa. Mas eu não sabia que você ia descer hoje." Mateus sentiu a mentira ou a meia-verdade no ar. Era como quando adultos no orfanato diziam: "É melhor você não saber", com uma cara de quem sabia demais. "Você trabalhou para ela?" Mateus perguntou. Osvaldo soltou um riso curto, sem humor. "Trabalhei? Ajudei, fiz serviço na roça, conserto, esse tipo de coisa. Quando sua avó ainda tinha força para andar aqui, eu que ajeitava a telha, trocava tábua, limpava mato." Mateus hesitou. "Minha avó, ela falava de mim." Osvaldo ficou quieto por um instante, maior do que o necessário. "Falava pouco", disse por fim. Mas quando falava, era como quem fala de uma dívida. A palavra dívida bateu diferente. Mateus puxou ar, tentando não se perder. "Então você sabia que ela tinha um neto no orfanato?" Osvaldo não respondeu com palavras. O silêncio foi confirmação. Mateus sentiu a garganta apertar. "Por que ninguém me contou nada?" "Garoto," Osvaldo começou, e a voz dele ficou mais baixa. "Você não entende como essas coisas funcionam aqui. Tem coisa que se fala e tem coisa que fica enterrada. Igual isso aí." Mateus olhou para as caixas. "Enterrada para quê?" Osvaldo respirou fundo. "Para ninguém mexer. Para ninguém fazer pergunta. Para ninguém." Ele parou como se escolhesse as palavras. "Para ninguém cair em cima de gente que ainda está por aí." Mateus sentiu um choque. "Tem gente envolvida nisso que ainda está viva." Osvaldo respondeu. "Sempre tem." Mateus apertou os punhos.
A raiva começou a virar coragem. Ele apontou a lanterna para as fichas. Isso aqui não é normal, disse, a voz firme agora. Isso aqui é lista, é arquivo, é registro de criança. Osvaldo fez um som baixo, como se discordasse, mas não negasse. Você está vendo coisa que não é para você. Eu sou uma dessas crianças. Mateus respondeu, sentindo o peito queimar. Eu saí do orfanato ontem. E hoje eu descubro que tem um porão com ficha de um monte de gente que sumiu, que foi encaminhada, que não voltou. Osvaldo ficou quieto por alguns segundos. Depois, sobe. Não. Mateus, o tom dele ficou mais duro. Sobe agora. A gente conversa lá em cima. Mateus deu uma risada curta. Conversa? Igual todo mundo conversa, falando metade? Osvaldo soltou um suspiro, como se estivesse cansado. Se você continuar aí, vai se enfiar numa coisa grande, e quem paga o preço é sempre o mais fraco. Mateus olhou para os papéis e uma lembrança antiga veio como um soco. A fila do orfanato, ele pequeno, ouvindo um funcionário dizer: "Não pergunta tanto, menino." Era sempre isso. Não pergunta, não mexe, não insiste. Ele levantou o queixo. "Eu já fui o mais fraco a vida inteira," disse com calma. "Agora eu quero entender." Osvaldo ficou parado lá em cima, sem descer. E isso, por algum motivo, incomodou Mateus ainda mais. Se Osvaldo estivesse realmente preocupado, desceria e pegaria ele pela mão. Mas Osvaldo parecia calculando. "Você não vai entender hoje," Osvaldo disse. "Você só vai se assustar. E vai querer fazer coisa que não tem volta." Mateus encarou a abertura. "Então me diz o básico. Quem fez isso?" Osvaldo demorou. "Não foi uma pessoa só." Repetiu como se a frase fosse antiga. "Foi um esquema, uma rede. Antigamente era diferente, tudo era mais solto. Documento ia e vinha, assinatura sumia. Criança era transferida. Ninguém perguntava." Mateus sentiu o estômago embrulhar. "Isso é crime." Osvaldo riu sem humor. "Hoje é. E ontem também era, só que chamavam de outra coisa. Chamavam de ajuda, de acolhimento, de oportunidade." Mateus fechou os olhos por um segundo, sentindo uma mistura de nojo e tristeza. "E minha avó, por que ela guardou isso?" Osvaldo hesitou. "Porque ela viu demais e porque ela não conseguiu esquecer." Mateus abriu os olhos. "Ela tentou me proteger?" Osvaldo respondeu rápido demais. "Ela tentou te manter vivo." A frase foi pesada. Mateus sentiu que tinha mais coisa ali. "Vivo de quem?" ele perguntou. Osvaldo ficou em silêncio. E o silêncio respondeu tudo. Mateus respirou fundo e tomou uma decisão. "Eu vou levar isso comigo." Osvaldo reagiu imediatamente. "Não, vou sim." Mateus falou firme. "Pelo menos a ficha com meu nome. E essas que eu já vi. Eu não vou deixar isso aqui para alguém vir e queimar." Osvaldo ficou tenso. "Você não sabe o que está fazendo. Se você tirar isso daqui, alguém vai perceber." Mateus sentiu o sangue gelar. "Já perceberam?" disse, lembrando os passos no teto, o jeito que Osvaldo sabia o nome dele. "Você me chamou pelo nome sem eu falar. Alguém já está de olho." Osvaldo respirou fundo. "Eu sei seu nome porque sua avó falava. E porque quando ela morreu eu fui chamado para resolver coisa. Você acha que inventário cai do céu? A cidade chamou gente. E eu fui o único que tinha chave daqui." Mateus franziu a testa. "Você tinha chave?" "Tinha." Mateus sentiu a desconfiança crescer. "Então foi você que trancou o galpão." "Foi. E você sabia do porão." "Eu sabia que existia. Não desci." Mateus encarou Osvaldo pela abertura. "Por que você está aqui agora?" perguntou. "Como você soube que eu estava aqui?" Osvaldo ficou quieto por um instante, e Mateus percebeu o detalhe. Ele não tinha dito, "Eu vim ver se estava tudo bem." Ele tinha dito, "Eu ouvi," como se tivesse passado por ali, no momento exato. "Eu passo aqui todo dia," Osvaldo respondeu finalmente. "Eu moro não muito longe." E vi movimento. Mateus não acreditou totalmente. Todo dia era conveniente demais. Mesmo assim, ele precisava sair dali. Precisava de espaço para pensar e para não ficar encurralado. "Tetá, eu vou subir," Mateus disse. "Mas eu vou levar alguma coisa." Osvaldo não respondeu,
mas o corpo dele ficou tenso. Mateus pegou rapidamente a ficha que parecia mais próxima da dele, colocou dentro do caderno da avó e enfiou na mochila. Pegou também a foto antiga do envelope, sem saber por quê, apenas porque sentiu que precisava estar com ele. Depois, subiu os degraus da escada com cuidado, sem tirar os olhos da abertura. Quando a cabeça dele apareceu no nível do galpão, viu Osvaldo de pé, do lado da tampa. Um homem de uns 50 e poucos, pele queimada de sol, camisa surrada, calça jeans velha, mãos grandes de quem trabalha pesado. Os olhos, porém, eram atentos demais. Mateus saiu do porão e se colocou de pé, mantendo distância. Osvaldo não avançou. Você é o Mateus mesmo, Osvaldo disse como se confirmasse algo. Sou. Você parece com a sua avó. Osvaldo falou, e a frase veio sem maldade, mas com um peso estranho. No jeito de olhar. Mateus sentiu um aperto no peito, mas não respondeu. Osvaldo apontou com o queixo para a tampa aberta. Fecha isso. Mateus hesitou. Por quê? Porque se alguém vier aqui e ver aberto, vai saber que você desceu. Osvaldo falou baixo. E eu não quero isso. Mateus franziu a testa. Você não quer, ou alguém não quer? Osvaldo encarou Mateus por alguns segundos. Eu estou tentando evitar que você vire alvo antes de entender o jogo. Mateus respirou fundo e fechou a tampa. O rangido pareceu alto demais. Ele reposicionou a alavanca no lugar como tinha encontrado. Osvaldo caminhou até a porta do galpão e olhou para fora, como quem checa se há alguém na trilha. Depois voltou e falou num tom mais sério. Escuta bem, você tem duas opções agora. Mateus cruzou os braços. Quais? A primeira, você vende essa terra, pega o dinheiro e vai embora. Vai para outro lugar, arruma um emprego, recomeça e esquece que isso existe. Osvaldo apontou para o chão. A segunda, você fica, mexe nisso e descobre coisa que vai te fazer perder a paz. E talvez mais do que isso. Mateus sentiu o coração apertar. A palavra paz sempre foi uma coisa distante, mas perder algo que ele nem tinha parecia injusto. E você? Mateus perguntou. Você quer que eu faça qual? Osvaldo hesitou. Eu quero que você sobreviva. Mateus encarou. Eu não sobrevivi a vida inteira para continuar sem saber, disse baixo. Eu não vou embora fingindo que nada aconteceu. Osvaldo fechou os olhos por um instante, como se aquela teimosia lembrasse alguém. Você é igual ela. Mateus ficou tenso. Igual quem? Osvaldo abriu os olhos. Sua avó. Mateus sentiu a garganta apertar. Então me ajuda, ele disse com firmeza. Se você sabe alguma coisa, me diz. Pelo menos o começo. Quem era minha mãe? Por que eu fui parar no orfanato? Por que ela não veio? Osvaldo ficou parado, olhando para Mateus como se medisse risco. Tem nome que eu não posso falar aqui dentro, disse por fim. Mateus sentiu a raiva subir. Por quê? Você tem medo? Osvaldo respondeu sem levantar a voz. Eu tenho consciência. Mateus deu um passo à frente. E eu tenho direito. Osvaldo olhou para a porta de novo, como se o ar tivesse ouvido. Hoje não, ele disse. Hoje você pega suas coisas, vai para o centro da cidade, arruma um quarto para dormir. Amanhã você me encontra cedo na estrada, perto do posto. Eu te conto o que dá para contar. Mateus hesitou. Por que amanhã? Osvaldo encarou. Porque hoje você está tremendo por dentro. E porque hoje alguém pode estar perto demais. Mateus abriu a boca para discutir, mas ouviu um som vindo de fora. Um motor. Uma moto passando devagar na estrada de terra, perto do galpão. Osvaldo ficou imóvel. Mateus também. A moto parou por alguns segundos. O som do motor ficou baixo, como se o piloto estivesse apenas observando. Depois seguiu. Osvaldo soltou o ar. Tá vendo? Mateus sentiu um frio na nuca. Você acha que foi por acaso? Osvaldo não respondeu. Apenas caminhou até Mateus e falou baixo. Some daqui antes que a curiosidade dos outros acorde. Mateus apertou a mochila contra o peito. Ainda queria 1000 respostas, mas entendeu que ficar ali, naquele momento, era se colocar no centro de um alvo que ele ainda não enxergava. Ele saiu do galpão com Osvaldo logo atrás, trancando a porta com um cadeado que tirou do bolso como se sempre carregasse. Isso por si só já dizia muito. Mateus parou do lado de fora, olhando o galpão inteiro uma última vez.
tentando gravar cada detalhe. Aquela construção antiga era a herança, mas o que estava embaixo era outra coisa. Era um mapa de perguntas que não tinham sido feitas. E agora, alguém sabia que ele tinha começado a perguntar. Osvaldo apontou para a estrada. Vai. Mateus deu um passo, depois outro. E, antes de seguir, olhou para Osvaldo. Se você não aparecer amanhã, Osvaldo sustentou o olhar. Eu apareço. Mateus virou e começou a caminhar em direção à cidade. O sol já estava baixo, tingindo o céu de laranja. A poeira subia sob seus pés. E pela primeira vez desde que saiu do orfanato, ele teve a sensação de que não estava caminhando para o futuro. Estava caminhando para o passado. E o passado, quando começa a falar, nunca fala só uma vez. Mateus caminhou pela estrada de terra com passos firmes, mas por dentro tudo estava desorganizado. A poeira subia a cada passada, grudando no tênis gasto e na barra da calça. O sol já estava quase se escondendo atrás das árvores, e aquele fim de tarde tinha um silêncio estranho, pesado demais para um lugar que costumava ser simples. Ele sentia que alguém observava, não porque via alguém, mas porque o corpo inteiro estava em alerta, como se tivesse aprendido a se proteger antes mesmo de entender de quê. Quando chegou à pequena cidade, o movimento era pouco. Uma mercearia ainda aberta, 2 homens sentados em cadeiras de plástico na calçada, conversando baixo. Um carro antigo passou devagar, levantando poeira. Tudo parecia normal demais, e isso o incomodava. Mateus entrou na pensão mais simples que encontrou, um prédio antigo com pintura descascada e uma placa torta escrito "Quartos para alugar". A mulher atrás do balcão o olhou de cima a baixo, avaliando rápido, como todo mundo fazia quando via alguém jovem demais, com mochila nas costas e sem ninguém ao lado. "Vai ficar quantos dias?" perguntou sem sorrir. "Ainda não sei", Mateus respondeu. Ela deu de ombros, empurrou uma ficha velha e pediu um documento. Mateus entregou a identidade recém-feita, ainda estranha na mão. Era a primeira vez que alguém olhava para aquele papel como algo definitivo. O quarto era pequeno, com uma cama estreita, um ventilador barulhento e uma janela que dava para um beco lateral. Mateus jogou a mochila no chão, sentou na cama e ficou alguns segundos apenas respirando, tentando organizar os pensamentos. Mas não conseguiu. Abriu a mochila e tirou o caderno da avó. Passou a mão pela capa gasta, como se aquilo fosse uma âncora. Abriu numa página qualquer. Nem todo mundo quer saber a verdade. A maioria só quer que tudo continue funcionando. Mateus leu a frase 2 vezes. "Funcionando para quem?", murmurou. Ele fechou o caderno e deitou, olhando para o teto manchado de umidade. Pensou no orfanato. Pensou nas fichas. Pensou nas crianças cujos nomes estavam guardados no porão, como se nunca tivessem existido fora dali. E pensou em Osvaldo, a forma como ele falava, a maneira como parecia saber exatamente até onde podia ir. Não parecia um vilão. Também não parecia um herói. Parecia alguém que tinha aprendido a sobreviver ficando no meio do caminho. Mateus não dormiu direito. Acordava a cada barulho vindo da rua, a cada carro passando, a cada voz mais alta. Em algum momento da madrugada, ouviu passos no corredor da pensão. Alguém parou em frente ao quarto dele por alguns segundos. Depois seguiu. Talvez fosse paranoia, talvez não. Quando amanheceu, Mateus se levantou antes do sol nascer completamente. Tomou banho rápido, vestiu a camiseta menos gasta que tinha e saiu sem fazer barulho. Precisava de ar. Precisava andar. Foi para a praça central, um espaço pequeno, com bancos de cimento, uma árvore grande no meio e uma igreja ao fundo. Mas ele desviou o olhar dela, sem saber por quê. Sentou num banco e ficou observando o movimento da cidade acordando. Um homem varria a calçada da padaria. Uma mulher empurrava um carrinho de bebê. Um senhor abria a porta de uma loja antiga. Tudo parecia calmo. Mateus puxou o caderno da mochila e abriu de novo. As pessoas fingem que não viram porque é mais fácil viver assim. Ele fechou o caderno sentindo um aperto no peito. Foi então que alguém sentou no banco ao lado. "Você é o neto da Dona Rosa, né?" Mateus se virou rápido. Era um homem magro, pele queimada de sol, uns 60 anos talvez. Usava boné velho
e camisa social clara, daquelas usadas todo dia até ficar quase transparente. Sou. Mateus respondeu desconfiado. Quem é o senhor? Meu nome é Arlindo. Ele estendeu a mão. Eu conhecia sua avó. Mateus apertou a mão dele, sentindo a curiosidade crescer. O senhor também conhecia o galpão. Arlindo riu baixo. Todo mundo conhecia o galpão, disse. Mas pouca gente entrava. Por quê? Arlindo olhou para a frente, para a praça. Porque a gente aprende cedo aqui a não mexer no que não é nosso, principalmente quando envolve criança. Mateus sentiu o corpo inteiro ficar tenso. O senhor sabe do que tinha lá embaixo? Arlindo demorou a responder. Sei que sua avó não era louca, disse por fim, e sei que ela passou anos juntando coisa que ninguém queria ver. Mateus engoliu em seco. Por que ninguém ajudou ela? Arlindo deu um sorriso triste. Porque ajudar significava se comprometer. E compromisso, quando envolve coisa errada, cobra caro. Mateus sentiu raiva subir. Então todo mundo sabia? Não tudo, Arlindo respondeu. Mas sabiam o suficiente para desconfiar. E desconfiar já dava medo. Mateus se levantou do banco. Eu vou atrás disso, disse, firme. Eu não vou fingir que não vi. Arlindo levantou também, mais devagar. Eu imaginei, falou. Você tem o mesmo olhar dela, o mesmo jeito de não aceitar resposta pela metade. Mateus respirou fundo. O senhor pode me ajudar? Arlindo hesitou. Posso te dizer uma coisa, só uma. Ele se aproximou um pouco. Tem gente grande envolvida nisso. Gente que já mandou, que já decidiu, que ainda tem nome forte aqui. Se você for direto, vai se machucar. Então o que eu faço? Começa pequeno. Arlindo disse. Escuta mais do que fala. Junta pedaço por pedaço. E não confia em todo mundo que diz que quer te proteger. Mateus pensou em Osvaldo. Nem em quem parece estar do meu lado. Arlindo respondeu com outra pergunta. Você confia em quem guarda segredo há anos? Mateus ficou em silêncio. Encontra o Osvaldo hoje? Arlindo perguntou. Sim. Então observa mais do que pergunta. Arlindo concluiu. Ele sabe mais do que fala, mas também tem medo. Mateus assentiu. Os dois se despediram, e Arlindo saiu andando devagar pela rua lateral. Mateus ficou parado por alguns segundos, absorvendo tudo. Quando deu a hora combinada, Mateus foi até o posto na estrada. O lugar era simples. Bombas antigas, uma lanchonete pequena ao lado, 2 caminhões estacionados. Osvaldo já estava lá, encostado numa cerca de madeira, mascando algo com cara de tédio. Você veio, ele disse sem surpresa. Vim. Dormiu? Mateus deu de ombros. Mais ou menos. Osvaldo assentiu. É assim mesmo quando a cabeça começa a ligar coisa demais. Eles caminharam um pouco para longe do posto, até um trecho mais vazio da estrada. Eu não tenho muito tempo, Osvaldo disse. E nem você. Mateus respirou fundo. Quem era minha mãe? Osvaldo fechou os olhos por um instante. Sua mãe se chamava Lúcia, disse. Era nova. Trabalhava de vez em quando como diarista. Não tinha família forte aqui. Mateus sentiu o nome pesar no peito. E meu pai? Osvaldo balançou a cabeça. Nunca foi assunto, respondeu. E quando alguém tentava puxar o assunto, morria rápido. Por quê? Porque o nome dele era conhecido demais. Mateus sentiu o estômago revirar. Conhecido como? Osvaldo respirou fundo. Como alguém que mandava. O silêncio entre os dois foi pesado. Você foi tirado da sua mãe. Osvaldo continuou. Não porque ela não te queria, mas porque alguém decidiu que você não devia crescer com ela. Decidiu por quê? Osvaldo olhou para os lados, certificando-se de que não havia ninguém perto. Porque você era a prova, disse baixo. E prova, às vezes, precisa desaparecer. Mateus sentiu as pernas ficarem fracas. Minha avó... Ele começou. Sua avó descobriu. Osvaldo interrompeu. Não tudo de uma vez, mas o suficiente. E quando ela tentou falar, ninguém quis ouvir. Então ela começou a guardar. Mateus fechou os punhos. E por que eu fui parar no orfanato? Porque era o jeito mais limpo de te sumir. Osvaldo respondeu sem rodeios. Papel assinado, ficha feita, criança encaminhada. Tudo dentro da lei da época. Mateus sentiu um nó subir pela garganta. E ninguém fez nada. Fizeram. Osvaldo corrigiu.
Fizeram silêncio. Mateus olhou para o chão, tentando não desmoronar ali mesmo. E agora? Ele perguntou. O que acontece agora que eu sei? Osvaldo suspirou. Agora você vira problema, disse. Não porque você quer, mas porque você existe. Mateus levantou o olhar. Eu não vou sumir de novo. Osvaldo encarou. Então você precisa escolher como vai existir. Mateus respirou fundo, sentindo algo mudar dentro dele. Eu vou atrás de tudo, disse. Mesmo que doa. Osvaldo ficou em silêncio por alguns segundos. Então guarda bem o que você tem, falou. E prepara o coração, porque quando o passado começa a sair do buraco, ele puxa muita coisa junto. Mateus assentiu. E naquele momento soube. O galpão era só o começo. O que vinha pela frente ia mexer com gente viva, com nome, com poder. E não ia ser fácil. Mateus voltou para a pensão com a cabeça pesada, como se cada frase dita por Osvaldo tivesse virado um objeto dentro dele. Prova precisa desaparecer. Era o jeito mais limpo de te sumir. Você vira problema porque existe. Ele atravessou a rua principal sem olhar muito para os lados, mas sentindo tudo. Não era só impressão. As pessoas olhavam diferente. Não era a curiosidade comum de cidade pequena. Era aquele olhar rápido, de canto, que dura menos de um segundo e depois some, como se quem olhasse não quisesse ser visto olhando. Na porta da pensão, a dona do balcão levantou os olhos quando ele entrou e ficou observando um pouco mais do que antes. Tá se adaptando? Ela perguntou, com uma gentileza que parecia ensaiada. Mateus assentiu. Tô. Ela fez um som com a língua, como quem aprova, mas os olhos continuaram atentos. Interior é bom para recomeçar, ela disse. Aqui a gente vive tranquilo, sabe? Mateus segurou a vontade de responder. Tranquilo para quem? Pensou. Subiu para o quarto e trancou a porta. Sentou na cama, tirou a mochila das costas e abriu com cuidado. Pegou o caderno da avó e a ficha que ele tinha tirado do porão. Ficou encarando o papel, tentando se acostumar com a ideia de que a própria vida tinha sido empurrada de um lugar para outro como um pacote. Ele leu a ficha inteira, com calma. Nome completo, data de nascimento, um campo mãe, com lacuna ou um nome incompleto, um campo pai vazio, e no canto, uma anotação que parecia ter sido escrita com pressa. Encaminhado, sem retorno. Aquilo era o resumo de tudo. Mateus colocou a ficha dentro do caderno e abriu uma página em branco. Começou a escrever como se aquilo fosse a única forma de manter a cabeça no lugar. Nome da mãe, Lúcia pai, nome conhecido demais. Avó, Dona Rosa Galpão. Porão com arquivos. Alguém observando. Moto na estrada. Osvaldo, sabe mais, mas tem medo. Arlindo, alerta sobre confiar. Ele parou e ficou olhando a lista. Não era uma história pronta. Era um quebra-cabeça com peças faltando de propósito. Mateus ouviu um barulho no corredor e fechou o caderno na hora. Passos pararam perto da porta, depois seguiram. Ele esperou um minuto e só então respirou fundo. A sensação de estar sendo observado não tinha diminuído, tinha aumentado, e a pior parte era perceber que o perigo não era um monstro no escuro, era a normalidade. Era gente comum protegendo o segredo antigo por medo, interesse ou hábito. Naquela tarde, Mateus decidiu voltar ao galpão. Não porque fosse inteligente, mas porque ele precisava garantir que nada tinha sido mexido. Precisava ver com os próprios olhos se as caixas continuavam lá. Se a tampa do porão estava do mesmo jeito. Se alguém tinha entrado depois dele. Ele esperou o movimento diminuir e saiu a pé, seguindo por uma rua lateral, evitando a praça. O céu estava claro, a luz forte. Mesmo assim, ele sentia como se cada passo fizesse barulho demais. No caminho, passou por um grupo de homens sentados na frente de uma oficina. Eles pararam a conversa na hora que ele passou. Mateus não olhou diretamente, mas percebeu a pausa como um sinal. Mais adiante, uma mulher varrendo a calçada ficou observando ele até ele dobrar a esquina. Quando Mateus chegou ao terreno do galpão, desacelerou. Olhou em volta. Nada parecia fora do lugar. O mato baixo, a madeira escurecida, a porta grande fechada com cadeado. Mas algo chamou a atenção. Havia marca de pneu recente na terra, perto da entrada. Mateus se agachou
e passou a mão na poeira. A marca era nova, muito nova. Ele não tinha vindo de carro, não tinha como ter feito aquilo. O coração acelerou. Ele se levantou devagar e caminhou até a porta do galpão. O cadeado que Osvaldo colocou ainda estava lá, intacto, mas a marca de pneu dizia que alguém veio até ali. Talvez só para olhar, talvez para confirmar. Mateus virou a cabeça procurando qualquer movimento na estrada. Viu apenas o caminho vazio, o sol batendo no chão de terra, alguns pássaros. Mesmo assim, a sensação não passava. Ele não tinha como abrir o cadeado, mas também não queria. Se abrisse, seria prova de que mexeu. E se alguém estivesse esperando por isso, seria uma armadilha fácil. Mateus recuou 2 passos e respirou fundo. Tá, murmurou. Eu preciso pensar antes de agir. Ele virou para ir embora e ouviu uma voz atrás. Você é o neto da Dona Rosa? Mateus congelou. Virou lentamente. Era um rapaz, talvez com 20 e poucos anos, magro, boné baixo, camisa de time. Ele estava encostado num poste, como se tivesse aparecido do nada, mas provavelmente estava ali antes, só que Mateus não tinha percebido. Sou. Mateus respondeu cauteloso. O rapaz deu um sorriso curto. Meu pai falou de você. Disse que você ia aparecer aqui. Mateus sentiu o estômago apertar. Seu pai é quem? O rapaz coçou o queixo. Melhor você não perguntar tanto. Ele olhou para o galpão. Você está procurando coisa velha, né? Mateus não respondeu. O rapaz continuou. Aqui é assim, tem coisa que a gente esquece para viver. Se você mexer, você atrapalha. Mateus sentiu a raiva crescer. Eu não estou atrapalhando. Eu estou tentando entender minha vida. O rapaz inclinou a cabeça. Sua vida? Ele repetiu com um tom estranho. Você tem certeza que quer saber? Porque às vezes, saber não melhora nada. Só piora. Mateus deu um passo à frente, o corpo tenso. O que você sabe? O rapaz sorriu de novo, mas dessa vez sem humor. Eu sei que tem gente que não gostou de você chegar. Ele apontou com o queixo para a estrada. Eu tô aqui para te dar um conselho, só isso. Conselho de quem? De gente que prefere ficar em paz. Mateus respirou fundo. Paz não existe quando tudo foi construído em cima de mentira. O rapaz olhou para ele por um momento, como se avaliasse se valia a pena insistir. Então eu vou falar claro. Para de ir no galpão. Para de falar com Osvaldo. Para de cutucar passado. Ele deu um passo para trás. E vai embora daqui enquanto ainda dá tempo. Mateus sentiu um frio subir pela nuca. E se eu não for? O rapaz suspirou. Aí, você vai começar a sentir. Pequenas coisas primeiro. Ele fez um gesto com a mão. Gente que não te atende. Porta que fecha. Trabalho que some. E depois, você entende. Mateus apertou os punhos. Isso é ameaça? O rapaz levantou as mãos. Eu não tô ameaçando. Tô avisando. Ele virou o rosto para o lado, como se não quisesse ser visto conversando. E tem mais. Não confia em todo mundo que fala que quer te proteger. Porque tem gente que protege para controlar. Mateus pensou imediatamente em Osvaldo, e em Arlindo, e em todo mundo. Por que você está me dizendo isso? Mateus perguntou. O rapaz riu baixo. Porque eu não quero problema para mim. E porque se você fizer barulho demais, sobra para quem mora aqui também. Ele deu mais um passo para trás. Você acha que é o primeiro? Não é. Mateus sentiu o sangue gelar. Já aconteceu com outros. O rapaz não confirmou com palavras, mas o olhar dele confirmou. Ele se virou e foi embora andando rápido, sem olhar para trás. Sumiu no caminho da estrada como quem cumpriu uma tarefa. Mateus ficou parado, tentando processar. Você acha que é o primeiro? Não é? O porão tinha fichas de muitos nomes. Então não era só história antiga, era padrão. Mateus voltou para a cidade com o corpo em alerta. No caminho percebeu que algumas pessoas agora nem disfarçavam mais. Olhares mais longos, silêncios mais duros. Um ou outro cochicho. Na pensão, a dona do balcão o observou por tempo demais. Tá tudo bem? Ela perguntou, mas o tom era mais frio. Tá. Ela assentiu. Qualquer coisa, o pessoal daqui ajuda. Ela falou, e parou no meio da frase, como se tivesse escolhido as palavras erradas. Quer dizer, se precisar de orientação.
Mateus subiu para o quarto e trancou a porta com mais força do que o normal. Sentou na cama e ficou encarando a mochila. A vontade era pegar tudo e ir embora. Sumir antes que as pequenas coisas começassem. Mas ir embora agora significava deixar o galpão para trás. Significava deixar o porão e os arquivos nas mãos de quem quisesse apagar tudo. Significava deixar outras pessoas sem nome, sem resposta. Ele abriu o caderno da avó novamente e leu outra frase. Se eu não puder falar, espero que alguém um dia enxergue. Mateus fechou os olhos. Ele era esse alguém. Mas ele não tinha proteção. Não tinha família. Não tinha apoio. Só tinha uma herança que, na prática, era uma armadilha e uma chance ao mesmo tempo. Mateus passou a noite pensando num plano. Não um plano de coragem cinematográfica. Um plano de sobrevivência. Primeiro, ele precisava copiar o que pudesse. Tirar fotos dos documentos mais importantes. Guardar em mais de um lugar. Talvez mandar para um e-mail. Talvez deixar com alguém confiável. Segundo, ele precisava confirmar o nome do pai. Nome conhecido demais. Sem isso, tudo ficava no ar. Terceiro, ele precisava saber em quem confiar. E isso era o mais difícil. Ele lembrou do que Arlindo disse. Não confia em quem guarda segredo há anos. Mas Arlindo também era alguém da cidade. E Osvaldo também. E até Dona Rosa, a avó, tinha guardado em silêncio. Talvez guardar fosse a única forma de manter as coisas vivas. Antes de dormir, Mateus escreveu outra lista. Confirmar o nome do pai. Voltar ao galpão com chave, com Osvaldo. Fotografar documentos, sem ser visto. Encontrar alguém fora da cidade. Promotoria, cartório, jornal. Não ficar sozinho à noite. Ele fechou o caderno e apagou a luz. A janela do quarto dava para o beco. O som da cidade era baixo. Mas em algum momento ele ouviu de novo passos no corredor. E dessa vez pararam diante da porta dele por tempo demais. Mateus ficou imóvel, segurando a respiração. Nenhuma batida, nenhuma fala. Apenas o silêncio. Depois, os passos se afastaram. Mateus abriu os olhos no escuro e entendeu algo que doeu. A vila tinha percebido que ele não era só um menino do orfanato ganhando uma herança. Ele era uma pergunta viva. E perguntas vivas incomodam. Mateus acordou antes do despertador tocar. Na verdade, nem tinha colocado o despertador. O corpo simplesmente decidiu que não era mais possível dormir sabendo do que sabia. A luz fraca da manhã entrava pela janela do quarto da pensão, desenhando uma faixa clara no chão. Por alguns segundos, ele ficou deitado, olhando para o teto, tentando lembrar como era acordar sem esse peso no peito. Não lembrava. Levantou devagar, tomou banho rápido e vestiu a roupa mais simples que tinha. Não queria chamar atenção. Comeu um pão seco com café ralo no balcão da pensão, sentindo o olhar da dona pousar nele mais de uma vez. Ela não disse nada. Não precisava. O silêncio dela dizia tudo. Mateus saiu cedo e foi direto ao galpão. O caminho parecia mais longo do que antes. Cada passo parecia observado, mesmo quando não havia ninguém à vista. O vento batia fraco nas árvores. Um cachorro latiu ao longe. Nada fora do normal. Ainda assim, o corpo dele não relaxava. Quando chegou ao terreno, parou antes de atravessar a cerca. Olhou em volta. Nada. O galpão estava lá, do mesmo jeito. Madeira gasta, telhado antigo, aparência de abandono que escondia demais. Ele respirou fundo. É agora, murmurou. Mateus sabia que não podia simplesmente entrar e ficar lá dentro por horas. Se alguém já estava observando, aquele seria o dia em que fariam algo. Então ele decidiu ser rápido e metódico. A chave. Osvaldo. Ele não confiava totalmente em Osvaldo. Mas naquele momento, Osvaldo era a única pessoa que tinha acesso real ao galpão sem levantar suspeita imediata. Mateus caminhou até a casa simples onde Osvaldo morava, nos limites da vila. Bateu palmas no portão. Nada. Bateu de novo. Osvaldo! Chamou baixo. A porta se abriu depois de alguns segundos. Osvaldo apareceu com o rosto cansado, como se não tivesse dormido. Eu sabia que você vinha, ele disse sem surpresa. Mateus foi direto. Preciso da chave. Agora. Osvaldo hesitou. Você está sendo seguido?
Eu sei. Então isso é pior ainda. Mateus respirou fundo, segurando a ansiedade. Escuta, disse. Eu não vou sair daqui fingindo que não vi nada. E também não vou fazer besteira. Mas eu preciso registrar aquilo. Provar que existe. Antes que alguém destrua tudo. Osvaldo passou a mão no rosto. Você não entende o risco. Eu entendo. Mateus respondeu firme. O risco é continuar deixando isso enterrado. Osvaldo ficou em silêncio por um tempo longo demais. Depois entrou na casa e voltou com a chave do cadeado. Você tem pouco tempo, disse, entregando a chave. Muito pouco. Se alguém perceber que o galpão foi aberto, vão saber que foi você. Mateus pegou a chave. Você vem comigo? Osvaldo balançou a cabeça. Não, se eu for, eu viro parte visível. Prefiro ser sombra. Mateus não insistiu. Apenas assentiu e saiu. Quando voltou ao galpão, abriu o cadeado com mãos firmes, apesar do coração acelerado. Entrou e fechou a porta atrás de si, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Desceu para o porão. Tudo estava exatamente como antes. As caixas, os documentos, o silêncio pesado, como se o lugar estivesse esperando por ele. Mateus tirou o celular e começou a fotografar. Uma caixa de cada vez. Fichas, cartas, anotações, datas. Ele não entendia tudo, mas sabia que alguém, em algum lugar, entenderia. Enquanto fotografava, uma coisa ficou clara. Não eram apenas registros antigos. Havia documentos mais recentes, anos depois do que ele imaginava. Isso não tinha acabado no passado distante. Tinha continuado. Talvez até pouco tempo atrás. Meu Deus, murmurou. Ele encontrou uma ficha que o fez parar. Era de uma menina, idade próxima à dele. Data de nascimento poucos anos depois da sua. Mesmo padrão, mesma anotação fria no final. Encaminhada, sem retorno. Mateus sentiu as pernas tremerem. Aquilo não era só história. Era um sistema que durou tempo demais porque ninguém quis olhar de frente. Mateus terminou de fotografar tudo que pôde, guardou o celular no bolso, fechou as caixas como estavam e subiu. Foi então que ouviu o som. Um carro, parando do lado de fora do galpão. Mateus congelou. Passos. Dessa vez não eram leves. Eram decididos. Mais de uma pessoa. Mateus sentiu o coração disparar. Não havia como sair pela porta principal sem ser visto. Ele pensou rápido. O galpão tinha uma abertura lateral pequena, quase escondida atrás de ferramentas velhas. Ele correu até lá, empurrou a madeira e saiu agachado, contornando o galpão pelo lado oposto. Ouviu vozes. É aqui, alguém disse. Mateus correu sem olhar para trás. Entrou no mato baixo, sujando a roupa, arranhando os braços. Só parou quando sentiu o ar faltar. Se escondeu atrás de uma moita, o coração batendo no ouvido. O carro ficou lá por alguns minutos. Vozes baixas. Depois o som do motor se afastando. Mateus esperou mais um tempo antes de se levantar. As pernas tremiam, mas ele estava inteiro. E agora tinha algo que ninguém podia tirar dele. Prova. Ele voltou para a pensão por caminhos alternativos, evitando a rua principal. Subiu para o quarto, trancou a porta e sentou na cama, sentindo o corpo todo doer. Abriu o celular. As fotos estavam lá. Ele enviou tudo para um e-mail novo, criado na hora. Depois enviou cópia para outro. Depois para um contato fora da cidade, um número que Arlindo tinha passado dias antes, caso um dia você precise. Mateus respirou fundo quando terminou. Pela primeira vez desde que chegou, sentiu algo diferente do medo. Sentiu alívio. Não porque tudo estava resolvido, mas porque agora o silêncio não era mais absoluto. No fim da tarde, a vila estava estranha. Gente cochichando, olhares atravessados, um clima pesado, como antes de uma tempestade. Mateus arrumou a mochila. Ele sabia que não podia ficar, pelo menos não agora. Ficar significava virar alvo fácil. Ir embora significava ganhar tempo. Antes de sair, deixou o caderno da avó dentro do galpão, escondido em outro lugar, com uma página marcada. Se você achou isso, é porque eu não consegui terminar. Não deixa morrer. Mateus fechou o galpão, trancou o cadeado e devolveu a chave para Osvaldo,
sem dizer muita coisa. Eles vieram. Osvaldo disse pálido. Eu sei. Você conseguiu. Mateus assentiu. Osvaldo fechou os olhos. Então agora não tem mais volta. Não, Mateus respondeu. Agora tem caminho. Naquela noite, Mateus deixou a vila, sem despedidas, sem anúncio. Levou consigo apenas a mochila, o celular e a certeza de que sua história não era mais só dele. Ele não sabia o que ia acontecer depois. Não sabia se alguém ia ouvir. Não sabia se a verdade ia aparecer inteira ou em pedaços. Mas sabia de uma coisa. Ele não era mais o menino do orfanato que ninguém explicava nada. Ele era alguém que tinha visto. E quem vê nunca mais consegue fingir que não sabe. Se você chegou até aqui, comenta no Galpão. Eu quero saber quem acompanhou essa história até o fim. Agora me diz, você acha que Mateus fez certo em ir embora? Ou deveria ter ficado para enfrentar tudo ali mesmo? Se essa história te prendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar a mais pessoas. E lembra, algumas heranças não vêm para enriquecer, vêm para acordar.